Mais um É Daqui no Ar e hoje, especialmente hoje, um programa que eu faço com muito carinho. Não que eu não faça os outros com tanto carinho quanto esse, mas esse é muito especial porque o meu convidado é uma pessoa muito especial, uma pessoa queridíssima, uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei em Indaiatuba. E nós, por profissão, nós nos cruzamos muito. Mas hoje nós vamos falar de uma outra faceta desse grande artista, fotógrafo e escritor, Antônio da Cunha Pena. Pena, prazer recebê-lo, não é daqui. Prazer todo meu, Jair. Mais uma vez aqui na querida rádio, né? Nessa emissora, nos estúdios da emissora, né? Que eu frequento desde o primeiro dia. Pois é, desde o primeiro dia e depois nos tempos áureos da Aidil. Da Edil. Vinha no programa dela, patrocinava o programa dela. Eu fui o primeiro patrocinador e fui... Depois que ela morreu, eu saí, né? Entendi. Fotografei até os alicerces as obras, as construções. Ah, você que fez aquele acompanhamento? Que era muito amigo do Geis, né? Eu fotografei o terreno, do alicerce, aí de vez em quando vinha aqui tirar uma foto, porque o Geis gosta de guardar tudo, postava. Então a rádio faz parte da minha vida. Fui radialista aqui durante uns 3 ou 4 anos, porque o seu Prado, ele que era um dos 4 sócios, já que inaugurou a rádio, ele entrou com o programa Clube da Saudade, certo. Era músicas antigas. Depois ele, por algum motivo, eu acho que enjoou, passou para o Padre Chico, teve na mão, aí passou para... eu e o seu Geis fizemos, teve um período que o Geis saiu, ficou eu e o Vanderlei Pérez. Nossa, depois o Vanderlei Pérez saiu, aí eu fiquei sozinho. Depois passei, parece que foi de Jair Claro de Oliveira, que é um professor e diretor de grupo, amigo meu. E aí eu me perdi, não lembro mais quem fez. Então eu fui radialista aqui. Que também. Legal, isso é uma história gostosa. Aliás, eu costumo dizer para os meus amigos, a pessoa que me conhece aqui, que os melhores anos da minha vida eu passei aqui dentro. Né? Foi minha juventude e tal, foi a minha grande escola do rádio. Faz. Muito mais do que a minha. Eu aprendi muito aqui e eu costumo dizer que eu acabei passando numa prova de seleção na Jovem Pan por causa da minha bagagem aqui. O Fernando Vieira de Mello, que era o diretor de jornalismo na época, ele fez o teste lá com o pessoal e assim, pessoas que estudavam na USP na época, na ECA, Escola de Comunicação e Arte da USP, naquela outra faculdade que fica na frente ali, no prédio da Gazeta, que me foge o nome agora, Casper Libero, tradicionalíssima, né? Também na área de jornalismo, né? E eu, um mero caipira do interior, fui lá de bobeira e acabei sendo aprovado justamente por causa dessa bagagem que eu tinha. Você tinha o que é de melhor, que é a melhor faculdade, que é a prática próprio rádio, né? Isso aí não adianta a faculdade, você tem que cair. Você sabe que é um negócio tão interessante isso aí. Eu sempre fui amador em quase tudo. Praticamente. Radialista, idem. Eu sonho, de vez em quando, é raro, mas pelo menos ainda uma vez por ano, eu tenho um pequeno pesadelo. Que eu tô aqui, o sinal da luz acende, que tá no ar, e dá um branco, eu não sei o que falar. Olha isso. Que era uma coisa que eu tinha medo na época de acontecer. E então aí isso gravou, eu tenho pesadelos com fotografia, lógico, pelo fato de ter sido fotógrafo tantos anos. Desculpa. E de vez em quando, pinta rádio jornal. Olha também. Que interessante. Interessante isso. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar aqui, né, eu perdi o fôlego. Eu entrava e perdi o fôlego na hora de falar. O Emil chupava bala. Não sei se você lembra, a gente chamava de chupar bala porque ele ficava... é o jeito dele. É o jeito dele falar, na época, né? Trejeito que ele tinha. Porque na verdade, tanto eu como ele, nós não tínhamos experiência nenhuma. Ele era bom no que ele fazia, e nós entramos aqui na galega, vamos dizer assim. E perdi o fôlego. Eu me lembro que eu apresentava o jornal com o Zé Prado aqui, o Zé Prado ficava do meu lado fazendo manivela assim, pra ver se eu pegava, se perdeu o fôlego. Pegava no tranco. E eu demorei pra entender o que era, pegar essa questão ter aula de dicção, ter aula com fono. A malícia de falar. Dar o branco, você fala qualquer coisa que não seja muito fora da caixinha. E o Zé Prado sempre fala pra mim, nunca entre no estúdio sem um jornal na mão. Um pedaço de papel e um jornal.
E isso valeu para mim para a vida inteira. Onde eu vou, eu já levo alguma coisa. Hoje eu levo o celular aqui com alguma coisa e um pedaço de papel, já faço alguma anotação antes, porque invariavelmente vai dar branco. É por isso, então, esse pesadelo meu faz sentido. Faz sentido. Invariavelmente, porque você tá ali, você tá prestando atenção em outras coisas. Sim. Dali a pouco você fala, onde é que eu tô? Né? Então, hoje mesmo, no programa que eu gravei aqui, que fiz ao vivo, na verdade, com o Baroni, nós falávamos sobre TDAH em adulto. E eu estou propenso a entender que eu tenho TDAH, porque eu tenho... eu esqueço das coisas com facilidade, eu sou desorganizado na forma de fazer coisas, então tem vários aspectos ali, além de ser ansioso. Então eu percebo que muitas vezes eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e eu falo, para onde é que eu parei? Hoje mesmo, eu cheguei na porta do armário e falei, por que eu estou parado na porta do armário? Vim buscar tal coisa, porque eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Espera aqui, me explica, porque eu sou... ignorante. O que é TDAH? TDAH é um transtorno de déficit de atenção. Ah, tá. Você tem um comportamento que várias coisas, são vários comportamentos que a pessoa desenvolve. Um deles é falta de atenção ou excesso de atenção, superfoco. Focado, né? Então é meio antagônico. Eu, por exemplo, sou totalmente desfocado. Se a gente começar a conversar uma coisa e o assunto não me interessar, eu já disperso total. Olha. E saio do ar. É uma coisa que, para quem trabalha no rádio, é complicado você sair do assunto, né? Sair do ar, né? A rádio pode, você não. Então, essa é uma das coisas que eu aprendi. Então, foi sem saber disso tudo, que é essa coisa muito recente até, eu fui criando mecanismos de me manter conectado naquilo que eu faço para eu não perder o foco enquanto eu estou trabalhando no rádio. Entendi. Então, eu acho que não é isso que eu tenho, não. O que eu tenho é falta de memória por causa da idade. Conforme eu estou ficando velho, está acontecendo isso. E gozado o seguinte, as memórias antigas estão intactas. Né? Tanto que eu escrevo geralmente sobre o passado. Mas as memórias novas... Elas estão apagando muito rápido. Isso, e aí eu tô tomando remédio, mas não tá adiantando por enquanto não, mas tô disfarçando. Isso é bom, né? Pena, como é que começou a história de escrever? Como é que você começou com essa mania de escrever? Veja bem, no fundo, ninguém descobre isso de repente. Eu, no fundo, a despeito de eu ter tido um primário muito horrível, eu entrei em escola com 8 anos, que já é velho, né? Não tive pré-primário. Já entrei no primeiro ano. E escola, todas assim, as professoras não eram professoras formadas, eram senhoras que resolveram dar aula para molecada para não ficar na rua. Conclusão, meu primário foi péssimo. Eu sempre escrevi tudo errado. Por falta de estudo. Sim. E isso me criou um complexo de você mandar hoje, agora. Pena, senta aí, pega esse caderno, uma caneta e eu vou olhar você escrever. Ou eu travo, ou eu vou escrever e você vai falar, nossa, você está com brincadeira. Cebola com S, você vai falar isso. Porque... tendo uma pessoa olhando, eu entro em pânico e escrevo tudo errado. É uma falha que eu tenho. Também nunca fiz análise, nem fui atrás disso. Eu me virei. Quando eu estou tranquilo e relaxado, aquilo flui com menos erro. Aí pintou o tal de computador. O primeiro livro meu, Só Dói Quando Dou Risada, e o segundo, Nos Tempos do Barrex, foram escritos ainda a lápis, borracha e papel. É mesmo? Por quê? Era fácil eu apagar e fazer de novo. E errar quando eu errava a palavra. E quem passava para o computador era meu filho ou minha filha. Aí minha filha casou, foi embora, ficou meu filho. Daí uns tempos ele saiu de casa e foi morar numa casa que ele construiu. Eu fiquei no mato sem cachorro, porque eu não sabia digitar. Aí eu fui para a escola. Entrei fazer um curso de digitação, que no fundo é uma escola de datilografia da nossa época. Que o computador é uma máquina de datilografar metida a besta, né?
E aprendi o básico. E é um paraíso, porque eu escrevo cebola com S. Ele corrige. Ele já corrige. Ele não fala assim, ô seu orelhudo. Ele não xinga, é muito educado, por sinal. Mas ele me corrige. E aí vai. Agora, eu tinha já vocação para escrever. Eu tinha pavor de escrever. Aos 51 anos, eu escrevi. Eu já tinha alguns poeminhas na gaveta, que eu não mostrava para ninguém. Mas deu certo da Eliana Matos, minha amiga Eliana Matos, que frequenta a minha casa desde que ela veio para cá. Ela viu um poema meu, que minha filha tinha feito 15 anos, ela faz em agosto. Em agosto eu fiz 51. Aí eu fiz um poema, porque eu vi que 51 ao contrário é 15. 15 ao contrário é 51, uma coincidência. Os 2 de agosto, e eu estava meio, não vou dizer depressivo, mas todo pai, quando tem filha, não filho, filha, quando ela chega a 15 anos, e principalmente se ela for muito bonita, como é minha filha, você já começa a me ficar assim, pô, tem que comprar uma espingarda, já vai começar a neguinho rodear aqui. O urubu fica rodeando isso, fica com meu espaço ligado. Não, né? Então, naquele mês, eu estava meio chateado, porque minha filha ia fazer 15 anos. Eu sabia que dali para frente, eu tinha que soltar, né? E não deu outra. Aí isso transformei num poema. A Eliana leu, adorou. Adorou e publicou sem minha autorização num jornal que ela tinha em Itupeva. Ah, é? E o jornal repetia aqui, ele era vendido aqui também. E umas pessoas começaram a me elogiar. Eu não acredito em astrologia, mas tem uma coisa que funciona, esse negócio de signo. Assim, a tendência existe. Uhum. E o leonino, se você elogiar, elogie bem, assim, de forma maneira. Não exagere, porque ele acredita. E começaram a me elogiar, eu já achei, eu sou um novo Carlos Drummond de Andrade. E já me achei escritor e comecei a escrever. Mudou a chave. Que fantástico. Aí comecei a escrever, graças a Eliana Matos. E o seu primeiro livro foi o Sodói quando dou risada? Eu passei a escrever crônicas, publicava na revista da Tribuna, e depois eu reuni num livro que se chama Sodói quando dou risada, né? Que, por sinal, esses dias aí, o Ziraldo morreu, e ele tem um livro que foi lançado há menos de 10 anos, o meu foi lançado em 2005, o dele é há uns 10 anos, que chama Sodói quando rio, que é uma coincidência, a seguinte coincidência. O meu livro eu já começo explicando o título, que eu copiei de uma piada. Eu já deixo limpo lá que foi copiado de uma piada. Eu tirei isso aí e conto a piada no livro. O Ziraldo, hoje em dia, quando você for criar um livro, se você põe lá Sodói quando dou risada, como o meu livro é registrado e você vai registrar o seu, o departamento lá vai Biblioteca te avisar, Nacional. olha, já existe um livro, né, com esse nome. Certeza que ele entrou com o dele, chamando Sodói quando eu dou risada, certeza. Não passou, aí ele mudou, Sodói quando eu rio. Certo. Saiu até na Folha a capa do livro e escrito Sodói quando eu rio. Aí já vieram para perguntar se eu copiei do Ziraldo. Eu falei, ao contrário. Eu copiei de uma piada e ele se inspirou no meu para fazer o dele. Ele mudou o dele para ficar igual. É isso. E aí quantos livros você já tem, Pena? 4 escritos, né, lançados. Estou trabalhando no 5º, que agora não mais história em Indaiatuba, agora ficção. São 13 contos natalinos. Opa! Tem a ver com aquela história de chegar no dia de Natal aqui? Aquilo entra no pós-fácil. Tá. Porque tem uma coincidência aí do Natal e tal. Ele entra também, mas isso no pós-fácil, não como ficção. Tá. Que são ficção. Eu estou me referindo, na verdade, ao Pena e a família dele chegaram em Indaiatuba numa noite de Natal. Isso, às 11 horas do dia 24 de dezembro de 1957. Olha aí, né? E você vê como é que é essa história do hiperfoco, né?
Você contou isso pra mim faz uns 20 anos. Tranquilo, nem lembro mais. Numa entrevista, a primeira entrevista que eu fiz com você faz uns 20 anos. Você lembrou isso pra mim, isso ficou marcado em mim, ficou marcado. Você já relembrou isso pra mim. É interessante isso, né? Tem coisas que pra gente passa meio batido, mas pros outros acho interessante. E eu sou distraído com data, com alguma coisa assim, e tem algumas datas que eu consigo guardar com muita tranquilidade. Você fala assim, mas como é que você lembra disso? Não sei, eu lembro. Que é aquela coisa que a gente capta e consegue preservar com E não é a gente que manda, né? A cachola. É o eu interior aí. É o cérebro que capta mesmo e guarda. Então assim, então vamos lá, voltando aqui, Só Dói Quando Eu Rio. Só dói quando eu dou risada. Olha a pegadinha. É do Ziraldo, ele... Só dói quando eu dou risada. Que o meu é original. Depois, nos tempos do Barrex, que daí já é história em Indaiatuba. Você começa a contar a história de Indaiatuba. O cotidiano em Indaiatuba, porque eu gosto do cotidiano. Aí veio Tipos Notáveis da Popularidade, foi o terceiro, que é sobre... São mais de 100 perfis de figurinhas carimbadas da cidade. Você não conhece esse livro? Não, esse não. Olha, você precisa conhecer. Infelizmente eu não tenho mais. Mas no sebo aí, de vez em quando aparece, e no Mercado Livre aparece. Tipos Notáveis da Popularidade, e tem um subtítulo. E Algumas Histórias Mal Contadas. Aí o pessoal pergunta, mas por quê? É mal contada porque você escreve mal? Ou é mal contada porque estão mal contada por aí? Eu falo os dois. Eu escrevo mal. E tem muitas histórias que são mal contadas na cidade e acaba se fixando errado. E vira de folclore. Tanto repetir. Aí você passa... Entendi. Um exemplo, tá lá. A famosa... briga de um bispo, do prefeito de Indaiatuba da época, que é o Major, com o bispo de Campinas. Em 1907, 7 parece, ou 9, não lembro mais. Mas começo do século passado. Isso foi registrado, cada um contava de um jeito. Aí eu tive acesso aos autos do processo. Aí eu vi que não era bem daquele jeito que o Geis me contava, porque o Geis aprendeu com a mãe que contava para ele. Porque o avô do Geis estava na briga. Aí contou para a filha contou para o Geis contou para mim, e aí vai. E vai ficando não que seja mentira, fica meias verdades. Quem conta um conto aumenta um ponto. Isso. Ou sonega. Tá Aquilo certo. que não interessa, a gente sonega. Aí a história veio sendo contada, distorcida. Eu peguei, essa foi a que eu desprendi maior tempo de páginas. Eu, com os autos do processo na mão, eu contei a história como aconteceu. Está registrada no meu livro. Outra história, a história da comarca de Indaiatuba. Quem trouxe a comarca de Indaiatuba? Sempre veio na minha cabeça que era só o Rotary. Uma iniciativa do Rotary, que fez esse trabalho fantástico e que gerou a comarca, que é a nossa liberdade, vamos dizer assim, né? Porque a partir daí a cidade explodiu. É o nosso renascimento, vamos dizer. Mas, estudando os jornais antigos, a Tribuna Antiga, desde a primeira, eu vi que não era bem assim. O Rotary liderou o movimento. Porém, não sozinho. E pus todo mundo que participou do processo. As pessoas, eu dei os créditos e contei a história de novo, porque não estava registrada a história direito. Estava certa, porém faltando coisas. Aí está lá tudo direitinho, como surgiu a comarca de Indaiatuba. E assim outras histórias. Por isso que ele chama Tipos Notáveis da Popularidade e algumas histórias mal contadas. Eu me lembro aqui que tinha o Ébrio, que era um cara que pintava, né? Eu lembro dele. Ele tá lá, tem o perfil dele. Essas figurinhas carimbadas. Como é que é? Paulo Borges tá lá. Paulo Borges. Pode falar o que você quiser, tá lá. Que legal. Vou procurar esse livro. Mais de 100. Vou procurar esse figurinhas. Não, é muito interessante mesmo. E o outro livro depois? Aí veio esse agora, que é o Retrovisões, que é sobre como o indaiatubano se
entreteve no século passado. Século passado. Ah, é? E então, você não tem esse livro, né? Também não. Você vai ter, vou te dar de Opa, presente. maravilha. Graças aos Aliás, seus... eu tenho uma coisa para te entregar aqui hoje, que é uma caneca do Fala Barone. Ah, que é eu que você fiquei te prometeu. devendo. Então a gente vai trocar. Tá bom. Caneca e o livro. Porque você, pelos serviços prestados a mim, quantas vezes você me entrevistou e sempre me valorizou, e isso não tem preço. É isso, Jair. Legal. E você está trabalhando no quarto livro agora? Agora o quarto é ficção. Ficção. Tá. Ficção porque eu agora não tenho mais. Não tô com mais tempo, né? Assim, paciência para história, porque tem que pesquisar muito. Tá. Eu levei 7 anos escrevendo o último livro. Nossa. É um trabalho do cão. Para depois, para vender é difícil. Sabe como é que é, né? Essas E coisas. como é que é isso, Pena? Conta pra mim esse lado do... Porque você é o autor e o seu Eu mesmo faço editor, tudo. você faz tudo, né? Bate o escanteio e vai cabecear. Bolo a capa. O livro é meu. Eu não sei fazer ilustração, Tá. mas eu bolo a capa, vou com um profissional que sabe pede e pra ele faz do jeito que eu quero. Tá. A diagramação. Eu não sei diagramar um livro, mas eu bolei a diagramação e um profissional fez do jeito que eu pedi. Tá. E assim por diante. Só revisão, que eu sou ruim de português, aí não. Aí a revisão é do revisor. Não, mas essa coisa de ser autor e trabalhar com material próprio dá um trabalhão. Trabalho de cão. E sendo história, pior, porque você não pode errar, apesar de que a gente erra. Sim. Porque é história, você não pode inventar. A ficção, nessa parte é legal, porque está tudo na sua cabeça. E você pode mentir à vontade. Porque ficção é mentira, né? Aí Você pega você um não tem romance, compromisso nenhum. Você não tem qualquer compromisso. romance do Machado de Assis, saiu da cabeça dele. Você não tem. Pode ter alguma. A Capitu pode ser uma menina que ele conheceu, o Bentinho pode ter alguns traços dele próprio, Sim. mas não é a vida dele que está ali. Não, isso é muito interessante. O Pena, você 40 anos trabalhou como fotógrafo, mais de quase 2.000 casamentos que você fez. Como é que foi essa parada que se deu? Você falou pra mim que foi a Covid que você aproveitou a oportunidade. Conta um pouquinho isso pra gente. Eu confesso que eu já estava assim um pouco desgostoso, porque com esse negócio da tecnologia, eu sou um fotógrafo eminentemente analógico. Aí fui pego pela tecnologia. Eu e todos os fotógrafos do planeta, a Kodak, a Fuji, todo mundo foi pego para a mudança e pagou um preço. Eu também fui pego essa mudança, graças a um sócio que eu tive, não o Edílio, porque o Edílio faleceu quando veio a digital com tudo. Mas o filho, que tem vocação para... É um fotógrafo digital, deu certo, porque ele fazia essa parte técnica que eu não dominava, não domino até hoje. E eu fui perdendo um pouco do gosto, e com a idade, né? Eu vou fazer 79 esse ano. Eu fui perdendo um pouco do amor pela fotografia, porque eu sou um fotógrafo romântico. Sou do tempo que eu mesmo fotografava, gostava de branco e preto, eu mesmo revelava, eu mesmo fazia minha química. E aí perdi até o olfato de tanto fazer química. Caramba. Que em vez de comprar ela pronta, eu fazia, mudava um pouco a fórmula para ver o que dava. Eu sou romântico. E eu fui perdendo tudo isso aí. Com a Covid eu tive que parar, todo mundo parou, fechou a loja. Aí eu aproveitei e ofereci a minha parte para o meu sócio. Ele topou comprar a minha parte. Está lá no 7 de setembro, muito bem, graças a Deus. O Silvio Pena, o meu nome está lá, mas eu não sou sócio mais. Né? Mas aí, então agora a minha pergunta. Como é que foi essa parada para você, Pena? Porque você é o cara que trabalhou 40 anos, hiperativo, nunca deixou de fazer nada. E até por ter 79 anos, você tem uma disposição invejável. Mas eu tinha isso já na cabeça, eu sabia que era um perigo, é um terreno pantanoso. Então eu me preparei. Eu já estava escrevendo, eu falei, eu vou escrever, vou ouvir mais música que eu amo, vou ao cinema mais, que eu vou ao cinema quase toda semana, eu vou, fora os filmes que eu vejo na televisão, vou brincar com as minhas netas, se eu puder passear, vou passear, eu não vou parar em casa, a não ser a hora que ficar doente. E é o que eu tenho feito desde 2000.
Não paro, não paro. Se você me convidar para qualquer coisa aí, eu tô indo. Tá tô topando. Topando a brincadeira. É. Que fantástico. Eu canto no coral, eu criei o coral no Indaiatuba Clube há 11 anos. É verdade. Eu canto lá, porque eu gosto de cantar, mas parei de cantar porque a voz não é mais a mesma. Mas lá no meio de 30... Vocês não estavam naquele projeto uma vez com o Zé Prado, o Filhos da Pauta? Ah, sim, isso há muitos anos, né? Muitos anos, olha. Conjunto de Bossa Nova. Bossa Nova, Filhos da Pauta. Os Filhos da Pauta, aquele tempo eu cantava. Os Filhos da Pauta, depois mudou para Montinhos de Bossa. Mas os 2 nomes eram complicados, aí estourou o conjunto. Então eu estou sempre envolvido com música. No meu carro agora, carro. eu estou girando essa semana o CD dessa cantora. Tá aqui. Da Olivia. Da Olivia Gênesis. Olivia Gênesis, né? É, que é a esposa do nosso fotógrafo, o Paulo Preto, grande amigo que eu recebi, que eu ganhei agora, o casal, né? Aqui em Indaiatuba. E eu recebi agora há pouco também a visita do André, que veio. André, e ele é falou amigo assim, do coral. Eu canto na. Quem me deu entrevista? Eu falei, o Pena. Falou, nossa, que legal, eu cantava no coral com ele e tal. Ele é irmã Denise. Eles pararam temporariamente, ele está em Brasília. Isso. Mas eu estou lá, eu e mais 27 ou 28, não sei. Que fantástico. Eu não paro mesmo. Eu dei palestra semana passada num café. O que foi aquela palestra? É uma palestra sobre como é tudo que é ligado a Indaiatuba, eu gosto. E me intriga ele, Indaiatuba e Itu. Sempre eu gostei, me intrigou essa história do Almeida Júnior, que é o pintor ituano, a morte dele em virtude da amante ser daqui e tal. Então tem a ver com Indaiatuba. Ele foi morto em Piracicaba, não foi? Ele morreu lá, mas a amante era daqui. Nasceu aqui, quando separou do marido, veio para cá e está enterrado aqui no cemitério. Que o túmulo dela é a Maria Laura. É fascinante essa história. Não sei como a Globo ou o cinema até hoje não fez um filme sobre isso. Que é uma história fascinante. E ele era um pintor fabuloso. Um dos melhores da história do Brasil. Aí eu transformei numa palestrinha, e ali num café, El Puro Café, tem um espaço legal lá, eu fiz uma palestra lá. E recentemente também você fez uma exposição fotográfica. E aí foi culpa do Paulo Preto. Ele me resgatou como fotógrafo, foi em casa, escolheu 10 fotos lá que ele achou o gosto dele legal, e expôs lá no café, que é Santa Ana, ali na Ildefonso. Tuiuti. Com a esquina com Ildefonso. Isso, exatamente. E estava lá até semana passada, agora trocou o fotógrafo. É um fotógrafo de São Paulo, que eu não lembro o nome. Aliás, muito bom, vale a pena ver lá as fotos. Bom. Então, assim, não paro. E não quero parar, não. Eu acho que tá certo aí. Eu até comentava com o Pena que eu me lembro do meu pai, que teria praticamente um pouco mais velho que o Pena, e ele, quando ele parou de trabalhar, ele foi se distanciando daquilo que ele gostava, que ele amava fazer, que era trabalhar com madeira, trabalhar com ferro, com um monte de coisa. Ele a vida inteira fez isso, ele foi se distanciando, ele entristeceu de tal forma que acabou morrendo. Morre por dentro e depois mesmo. O coração para. Então, sim. É uma coisa que eu imagino, a gente não pode parar de jeito nenhum. Não pode. Tem que correr atrás, porque esses dias eu estava pensando, no tempo que eu trabalhava, comecei a trabalhar com 13 anos e parei assim, há 4 anos atrás, eu achava, mas que injustiça que é a vida, né? Eu comecei com 13 anos, nunca parei de trabalhar. Agora eu paro e quem sabe eu vivo mais 5 ou 10 anos e morro. Mas a gente sempre tem que depois voltar atrás. Hoje eu estou vivendo os 5 ou 10 anos que eu tenho de vida. E está tudo certo. A gente tem que trabalhar mesmo. Esses 5 ou 10 anos é um bônus que você curta ele como puder. Tente manter vivo e alegre, porque os 70 anos, vamos dizer, arredondando, que eu trabalhei, 70, uns 65 anos que eu trabalhei efetivamente, tinha que ser assim. E agora esses 10 que eu vou viver sem trabalhar,
tá de bom tamanho, não precisa mais do que isso também, porque passar disso, se a pessoa ficar 65 anos trabalhando e 65 anos por aí, ninguém aguenta. Tem uma hora que você tem que descer. Você fala assim, ó, para o ônibus que eu vou Para o descer. ônibus que eu quero descer, tá tudo certo. A gente quer criticar a vida, criticar o que Deus fez, tá tudo certo. Deixa a vida correr desse jeito. 10 anos de vida de aposentado, tá bom demais, chega. Já diria o poeta, deixa a vida me levar. Me levar, vida leva eu. Pode crer. Pena, foi um prazer enorme ter você aqui no nosso É Daqui. Como eu sempre digo, eu trago as pessoas que fazem e acontecem na cidade. Pena tem uma história, ele está ligado intrinsecamente à história de Indaiatuba dos últimos 40 anos, que também são os 40 anos que eu estou aqui na cidade. Então, foi um prazer enorme, uma amizade gostosa que nós temos nesse período também, de 40 anos, e sempre com coisas boas. Já passamos poucas e boas, uma hora a gente volta a contar aquela história da cerveja que ficou registrada. E quero ver você aqui em uma outra oportunidade. Assim que você quiser dar uma ligada, eu venho com o maior prazer. Uma que eu gosto e outra que gosto de conversar com você. Que bom, fico feliz em saber. Você aí de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente fica por aqui. Lembrando que o É Daqui é um oferecimento do BNI Business Network International, a maior organização de network do mundo. Pessoas de negócios, homens e mulheres de negócios se encontram, se reúnem para fazer network. Se você quiser conhecer um pouco mais, em Indaiatuba nós temos 3 unidades, 3 grupos. Dois se reúnem às terças-feiras, que é o BNI One e o BNI Barbera. O BNI One se reúne no Indaiatuba Clube, o Barbera na Padaria Suíça lá do Parque. E às quintas-feiras tem o BNI Referência, que se reúne ali naquela churrascaria próxima à prefeitura. Mais informações, entra no site bni.com.br, você diz de onde é, ou se conhecer alguém que faz parte, pede para tomar um café com os outros empresários lá, vai ser um prazer receber. Se fizer sentido para você, faça parte desse grupo, tá certo? Até o nosso próximo É Daqui, fique com Deus e muita paz.